Meus irmãos, a paz, tudo bem? Mais um aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é de extrema importância, vai ser bem rápido, mas eu acho que é pertinente falar sobre isso nesses últimos dias. Às vezes nós queremos estudar escatologia, e eu gosto muito de escatologia, estudo bastante escatologia, mas eu tenho o seguinte pensamento, que a escatologia ela é uma preparação, é o conhecimento que você tem para que você se prepare, né, para o final dos tempos, para o que está para vir na tribulação, para ser realmente preparado para depois ser arrebatado e transformado com Cristo ali no final da grande tribulação. Mas nos dias de hoje nós temos que nos importar e dar uma preferência e tentar fazer, e temos que fazer com todo afinco o evangelismo. Então hoje eu quero falar sobre a importância do evangelismo, sabe, irmãos? Às vezes nós esquecemos desse assunto. A igreja hoje, na verdade, muitas igrejas não evangelizam mais, não levam a palavra, não se preocupa em levar o evangelho, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui bem rápido, e eu queria começar por um versículo que é muito conhecido mesmo, que é Marcos 16:15, versículo 15 e 16, né? Porque ali Jesus, ele nos envia para pregar o evangelho, né? Ele tinha ressuscitado e ele encontra os discípulos, né? Depois de ressuscitado, e aí ele fala assim para os discípulos, ó, 16:15 e versículo 16 também, ó. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, irmãos, aqui é dever de todo cristão. Isso não é dom. Isso não é para uns e para outros, não. Isso é, você crê em Jesus, você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Você agora é um cristão, então agora você tem que pregar o evangelho. Você tem que falar de Deus para outras pessoas. A sua vida tem que ser uma carta lida, como disse o apóstolo Paulo, para outras pessoas. É seu dever levar o evangelho, porque Jesus transformou a sua vida. E ele também pode transformar a vida de outras pessoas. Então é uma obrigação nossa, enquanto cristão, levar o evangelho. Não é uma opção, irmãos. Nós não temos... não, eu não sei falar, eu não sei... Irmãos, o Espírito Santo vai colocar na sua boca o que você falar para as pessoas. E às vezes ele vai te dar estratégia, às vezes você não precisa já chegar falando, sabe? A sua vida vai criar uma curiosidade na pessoa, sabe? Ela fala, pô, aquele irmão, aquela irmã é tão diferente, ele tem um comportamento diferente, ele é feliz. Por que será que ele é assim? E às vezes a pessoa chega e te pergunta, e aí a porta fica aberta para você levar o evangelho. Então aqui em Marcos 16, nós vimos que é uma obrigação, é um dever de todo cristão pregar o evangelho. Veja que em Atos complementa isso, ó, Atos 1, versículos 6 ao 8. Lá fala inclusive que nós somos testemunha de Cristo, olha só. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este é o tempo em que... Lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Meus irmãos, aqui Jesus, o que ele fala? Os discípulos queriam saber se aquele momento que ele tinha ressuscitado, que ele estava com o corpo glorificado, se era o momento do reino de Israel ser restaurado, se era o momento dele reinar. Mas não, ele falou, não compete conhecer. Todas as coisas estavam propositalmente já colocadas, determinadas por Deus. Deus determinou os tempos desde a criação.
Desde os 7 dias que ele fez ali da criação, 6 ele trabalhou e 7 ele descansou. Desde ali a história do mundo, ela está escrita, ela já está definida no sentido de tempo, sabe, irmãos? Então, Jesus falou que não competia saber a hora exata, o momento exato, isso nós não vamos saber, irmãos, mas como ele mesmo disse em Mateus 24, ele fala os acontecimentos que vão acontecer antes dele vir. Mas ele falou assim, ó, vocês vão receber o Espírito Santo, como diz lá em Joel 2. E essa foi a primeira parte do cumprimento da profecia. Essa profecia de Joel 2 também se cumpre no final dos tempos, quando vem a porção dobrada do Espírito Santo. Mas ali em Atos, eles tinham que ficar em Jerusalém, porque eles iam ser revestidos de poder através do Espírito Santo. E aí eles seriam testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sabe, o evangelho tinha que ser pregado para todos os gentios. Jesus, ele abriu essa porta. Porque antes era o povo judeu que tinha o direito, né? Eles foram os povos escolhidos de Deus, mas eles o rejeitou. Então abriu-se a porta para nós, os gentios. Veja que o salmista já profetizava que a palavra chegaria a todas as nações. Veja que em Salmo 96, 2, 3 fala assim, ó, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Ou seja, aqui já o salmista já falou que era para falar, anunciar a salvação do Senhor entre todas as nações, falar da glória do Senhor. Irmãos, e Jesus, ele nos direcionou para isso, para falar dos feitos de Deus. O que Deus fez no mundo, o que Deus fez com o povo dele de Israel no passado, o que ele tem feito hoje com a igreja, o que ele faz com nós e o que vai acontecer. Sabe, irmãos, esse é o momento da gente falar o que vai acontecer, o que está acontecendo com a igreja. Então, irmãos, vamos estar acordados, vamos estar espertos, vigilantes e levando a palavra do Senhor. Porque às vezes a gente deixa de lado, a gente fica viciado, fica alucinado na internet procurando sobre escatologia, querendo saber o que vai acontecer no futuro, qual é as promessas de Deus. Aí você não lê a palavra, você só fica vendo vídeo, o que aquele irmão fala sobre esse texto, o que aquele irmão fala do que vai acontecer na grande tribulação. Mas, irmão, você já parou para pensar que por mais que você saiba, tem muitos canais que pregam uma palavra verdadeira, mas por mais que você saiba, eu sei o que vai acontecer, eu entendi o que a Bíblia falou sobre o final do tempo, mas se você não estiver preparado, não tiver boas obras, não tiver uma vida com Deus, não tiver uma vida de oração, não tiver uma vida de renúncia, de jejum, não vai adiantar nada, irmão. Você vai ter só conhecimento. E pior, aí vamos supor que você recebe o evangelho, tem a sua vida transformada e você não proclama esse evangelho para outras pessoas. Aí fica complicado. Deus vai cobrar isso da gente no futuro. Deus vai cobrar, principalmente quem é pai de família, por exemplo, e mãe de família, do pai principalmente, que é o cabeça do lar. Deus vai cobrar os seus filhos, a sua esposa, o que você ensinou para eles. Lembra que a palavra fala no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Isso fala em Provérbio, que mesmo quando ele fica velho, ele não vai se esquecer. Fala ainda a lei que você tem que inculcar a palavra, a lei do Senhor, no caminho, sentado na mesa, em qualquer lugar você tem que inculcar e enfiar na cabeça, irmãos. É ensinar mesmo, onde você estiver, ensinar o seu filho, falar a palavra para ele, para que ele também chegue ao arrependimento e seja salvo. E que se estenda sua pregação do evangelho, a sua vida de testemunho se estenda para outras pessoas, irmãos. Isso é necessário, sabe por quê? O evangelho tem que chegar a todos, para então vir o fim, irmãos. Se não chegar a todos, e vai chegar, né? Não é que se não vai chegar, mas o evangelho precisa chegar a todos para vir o fim. Isso está em Mateus 24, 14. Esse contexto de Mateus 24, Jesus está falando sobre o tempo um pouco antes do início da tribulação, e ele também fala da tribulação. Ele continua falando em Mateus 25 e tal, mas aqui ele fala assim no versículo 14 de Mateus 24: e será pregado esse evangelho do reino por
todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Aí falando do mesmo contexto em Marcos 13, versículo 10, fala assim, ó: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Viu, irmãos? Então, ou seja, quando o evangelho alcançar todo mundo, alcançar todas as pessoas ouvirem falar de Deus, quando se completar o número dos santos do Senhor, então virá o fim. Então nós veremos o Filho do Homem descendo sobre as nuvens com grande poder e glória. Que maravilha será isso, irmãos? Então, meu irmão, cumpra o seu papel. Seja participante do reino de Deus ativamente, levando a palavra com a vida de testemunho. Ora, irmão, às vezes a gente não consegue pregar, não consegue falar de Deus, não consegue ter uma vida correta porque não tem oração. Então ficamos preocupados em saber o futuro somente. Ou ficamos preocupados só com as nossas coisas. Queremos saber sobre a palavra de Deus só superficialmente. Não queremos nos aprofundar. Irmãos, busque ao Senhor, busque graça, vença o pecado através do Espírito Santo, com um relacionamento profundo com Deus. Que aí você vai ter força, sua vida vai ser uma vida regada à palavra de Deus, uma vida que dá um ótimo testemunho, que pessoas vão olhar para você e vão querer conhecer Deus só de ver o seu comportamento. E aí você vai levar o evangelho a essas pessoas, elas vão ser transformadas também por Deus. Tá bom, meus irmãos? Então vamos nos atentar ao evangelismo, a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Estamos chegando no fim dos tempos, já estamos nas portas. E não temos muito tempo, então temos que levar o evangelho. Muito em breve o Senhor vai derramar a porção dobrada do seu Espírito. Então a igreja vai acordar e aí vai ser pregado intensamente o evangelho, vai ser pregado intensamente as coisas do fim, sabe? Mas, irmãos, vamos já desde agora, desde sempre, isso tem que acontecer na sua vida, desde o dia que você aceitou o Senhor. Leve o evangelho, pregue a palavra, tenha uma vida que testemunhe bem para as outras pessoas. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Eu queria falar sobre esse assunto que eu acho que é de extrema importância. Quis falar sobre ele, inclusive, no início do canal. Tem poucos vídeos ainda. Eu comecei alguns vídeos de escatologia, mas eu quis falar sobre esse assunto também. No nosso canal nós vamos ter assuntos diversos, não só escatologia, para edificar o corpo do Senhor, para que nós possamos crescer juntos. Amém, meus irmãos? Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, compartilhe, curta o vídeo, comente, ajude a palavra do Senhor chegar até os confins da terra, para que então ele venha. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês e fica na paz do Senhor.